mais um exemplo. Agora, em vez de trabalharmos com engrenagens, vamos analisar o caso onde eu tenho polias e o movimento, a transmissão do movimento de rotação ocorre por meio de uma correia. Então, vamos olhar esse sistema de abertura de portas de um elevador. Sobre o teto da cabine do elevador, um engenhoso dispositivo coordena a abertura das folhas da porta de aço. No topo, a polia engatada ao motor gira uma polia grande por intermédio de uma correia. Então, aqui eu tenho em verde o motor. Esse motor ele está dando um movimento de rotação a essa polia azulzinha aqui menor. E essa polia menor, ela está conectada a essa polia laranja grande por meio de uma correia. Fixa ao mesmo eixo da polia grande, uma engrenagem movimenta a correia esticada e se mantém assim devido à existência de outra engrenagem de igual diâmetro fixa na extremidade oposta da cabine. Então, temos aqui a polia grande no mesmo eixo de rotação fixo a essa polia menor azul e essa polia pequenininha está ligada a outra polia aqui do lado direito por uma outra correia. E veja só que interessante. Tá vendo que essa correia, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, cada uma dessas partes está conectada às folhas da porta? Então, quando a correia aqui se mexe para a esquerda, no caso dessa daqui, para a esquerda, no caso desse suporte, e para a direita, no caso desse suporte aqui de baixo, as portas vão se abrir. As folhas da porta, movimentando-se com velocidade constante, levam 5 segundos para sua abertura completa, fazendo com que o vão de entrada da cabine do elevador seja de 1,2 metros de largura. Qual a frequência do motor? Bom, tentem pensar um pouco nesse problema. Deem um pause aqui no vídeo e tentem imaginar como vocês começariam a resolver esse problema. Dá um pause aí. Deu pause? Pô, dá um pause aí, para um pouquinho, pensa um pouquinho nesse problema. Bom, espero que vocês tenham conseguido imaginar mais ou menos como esse problema se resolve, mas se vocês não tiveram nenhuma ideia, não tem problema, vamos pensar aqui juntos. Bom, a gente já deduziu que essas portas elas se abrem por conta do movimento dessas correias. Então, essa correia aqui de cima tem que se movimentar para a esquerda, enquanto a correia aqui de baixo se movimenta para a direita, fazendo a abertura dessas portas. O que o problema disse para a gente? Aqui já temos uma visualização das minhas portas abertas. O que o problema disse para nós? Que uma abertura aqui de 1,2 metros, ela ocorre em 5 segundos. Então, o problema disse para a gente que haverá uma abertura de 1,2 metros em 5 segundos com velocidade constante. Então, a gente vai poder desconsiderar aqui a aceleração causada no inicinho do funcionamento do motor. A gente pode desconsiderar e considerar apenas uma velocidade constante.
Então, antes, a gente tinha as duas portas fechadas aqui nessa posição. Se eu tenho uma abertura de 1,2 metros, significa que a porta da direita se deslocou 0,6 metros em 5 segundos e a porta aqui da esquerda, a mesma coisa, se deslocou 0,6 metros em 5 segundos. Por que eu sei que essas velocidades são iguais? Porque elas estão presas à mesma correia. E essa velocidade tem que ser a mesma velocidade da correia. Então, se essa correia aqui de cima tem uma determinada velocidade v, essa correia aqui de baixo tem a mesma velocidade v no sentido contrário. Como é que a gente calcula essa velocidade? Bom, é fácil. A gente sabe que velocidade, como é uma velocidade constante, é simplesmente ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento de cada uma dessas portas? Porque cada porta tem essa velocidade. Então, o deslocamento é de 0,6 metros e o tempo que se leva é de 5 segundos. Fazendo esse cálculo aqui, 0,6 dividido por 5, temos aqui, é da 12, 0,12 metros por segundo. Bom, beleza, já sei qual que é a velocidade da correia. Como que a velocidade da correia se relaciona com a velocidade tangencial dessas polias menores aonde ela está presa? Bom, elas têm que ser iguais. Essa correia não está escorregando, ela está se movimentando sem deslizar com relação a essas polias que estão prendendo ela. É como se fosse uma esteira. Normalmente uma esteira também tem um eixo de rotação e a esteira se movimenta com relação com a mesma velocidade tangencial das minhas polias. Então, qual que é a velocidade tangencial da minha polia pequena? Eu vou chamar essa velocidade de VP, V de polia pequena. Vai ser igual à velocidade angular dessa polia, eu vou chamar de ômega P, vezes o raio dessa polia, eu vou chamar de RP. Bom, a velocidade eu já sei qual é, porque tem que ser a mesma velocidade da correia, 0,12 metros por segundo. Velocidade angular, não sei, é o que eu quero saber, ômega P. E o raio? O raio, o problema deu, vamos lembrar aqui qual que era? Bom, ele deu o diâmetro da polia pequena. O diâmetro da polia pequena é de 6 centímetros. O raio é metade do diâmetro. Então, o raio aqui da polia pequena vai ser de 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2. Logo, a velocidade angular, que é 0,12 dividido por 0,03, é a mesma coisa que 12 dividido por 3, que é 4 radianos por segundo. Olha só, a gente já sabe qual que é a velocidade angular dessa polia pequena, que é igual à velocidade angular dessa polia pequena aqui do lado esquerdo. Então, ambas essas polias, essa aqui e essa daqui, vão ter as mesmas velocidades tangenciais, v, e a mesma velocidade angular, ômega p. Bom, vamos seguindo o raciocínio aqui. A gente sabe que a velocidade angular dessa polia aqui do lado esquerdo
é de 4 radianos por segundo. Então, qual que vai ser a velocidade angular dessa polia grande que está presa ao mesmo eixo? Bom, se eu tenho duas polias presas ao mesmo eixo de rotação, a velocidade angular de rotação tem que ser a mesma. Então, a gente sabe que velocidade angular da polia pequena, eu vou chamar de pequena 1, porque tem essa aqui também é uma polia pequena, a velocidade angular dessa polia pequena 1 é igual à velocidade angular da polia grande. Eu vou chamar de ômega g, de grande. E a gente já calculou 4 radianos por segundo. E agora, o que a gente quer saber? Eu estou vendo que essa polia grande está conectada à polia pequena, aqui de cima, que é a que está presa no motor, por uma correia também. Então, a velocidade tangencial na polia grande vai ser igual à velocidade tangencial na polia pequena. Ó. Aqui a gente tem a correia que circula o conjunto dessas duas polias. A velocidade tangencial aqui na polia grande, eu vou chamar de VG aqui, tem que ser igual à velocidade tangencial nessa polia ligada ao motor. Então, vamos determinar quem é essa velocidade VG. A gente tem ômega G e a gente sabe que VG é igual a ômega G, ômega da polia grande, vezes o raio da polia grande. Qual que era o raio da polia grande? O problema disse para a gente que o diâmetro da polia grande era de 36 centímetros. Se o diâmetro é 36 centímetros, então o raio é 18 centímetros, que é metade de 36. Se a gente calcular aqui, ômega G a gente sabe, vale 4, e RG vale 18. Fazendo esses cálculos aqui, a gente sabe 18 centímetros. Então, 18 vezes 10 a menos 2, ou 10, ou 0,18. 4 vezes 18, bom, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4 com 3, 7. Então, teremos aqui 72 vezes 10 a menos 2, ou simplesmente 0,72 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade tangencial, VG, que é a mesma velocidade tangencial à polia pequena que está ligada ao motor. Então, vamos lá. Se a velocidade V, eu vou chamar de Vm, porque a velocidade V é ligada ao motor, é igual a essa velocidade que eu calculei, 0,72, isso também é igual à velocidade angular do motor, que é a velocidade angular do eixo que o motor vai fornecer, vezes o raio da polia, que é a polia pequena, ela que está ligada no motor. Substituindo aqui, temos 0,72 é igual a ômega m, que é o que eu quero, vezes o raio da polia pequena, a gente sabe que é 3 centímetros, ou 0,03. Como está multiplicando, eu já vou passar para cá, dividindo 0,03. Ao fazermos essa conta, 72 dividindo por 3 vai dar 24. 24
metros por... metros não, porque a gente está trabalhando com velocidade de rotação. Então, 24 radianos por segundo. Então, a gente já sabe qual que é a velocidade angular do motor. A gente sabe que é 24 radianos por segundo. Mas quando a gente vai comprar um motor ou ver uma especificação, normalmente não está em radianos por segundo. Vai estar em uma outra unidade, como RPM, ou então a gente vai saber a frequência do motor. Qual que é a frequência de rotação. O que a gente viu nas aulas? A gente viu que velocidade angular é 2π vezes a frequência, onde essa frequência é dado em Hertz, que é 1 sobre segundo. Como eu sei que essa frequência é de 24 radianos por segundo, então só substituímos 24 dividido por 2π vai nos fornecer a frequência. 24 dividido por 2π vai dar uma frequência de aproximadamente 3,82 Hz. 3,82 Hz. Isso significa, então, que esse eixo do motor, a cada segundo, completa 3,82 voltas. Espero que esse exercício tenha instigado vocês a importância de entender os movimentos de rotação e tenha ajudado a compreender como a gente consegue, por meio agora de correias ligadas a polias, transmitir esse movimento de rotação entre sistemas. Ok? Até a próxima!